Glória a Jesus. Por gentileza, tome o seu assento. Glória a Jesus. Nós estamos, amados irmãos, no nosso estudo bíblico. É o segundo estudo desta série sobre a santidade e santificação. Na semana passada nós falamos sobre a santidade de Deus. O presbítero Donizete nos trouxe aqui uma linda palavra de Deus e hoje nós vamos trazer também uma meditação sobre o assunto da santificação. Levítico, livro de Levíticos, capítulo de número 20. E nós vamos ao versículo de número 26. Estamos juntos? Glória a Jesus. Sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Diga amém, por favor. Glória a Jesus. Na introdução do estudo, o pastor pastor Juliano Abraão, não é? Pastor Juliano Abraão, para aqueles que ainda não conhecem, é o coordenador dos nossos missionários na Itália, não é? Na nossa sede na Itália, em Torino, uma linda igreja para a glória do nome de Jesus. Pastor Juliano, na introdução, colocou o versículo da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, que dizem assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém. Glória a Jesus. O nosso Deus é santo. Uma bênção esquecida. Alguém disse que a santificação, a doutrina da santificação, é uma bênção esquecida. Muitas pessoas não atentam para ela, para a santificação, para a bênção que é a santificação. E a gente precisa desenvolver essa habilidade de exercitar o nosso espírito, o espírito humano, a nossa alma, para que nós possamos nos separar para Deus, nos santificar. Os exercícios espirituais são disciplinas que estão à nossa disposição. Quando nós estudamos o nosso currículo de crescimento espiritual, de discipulado, nós temos os primeiros passos na fé. E durante esses estudos, o primeiro estudo é uma nova dimensão de família, falando sobre a igreja, o que é a igreja, etc. E depois nós temos um estudo falando a respeito dos nossos hábitos. De nós abandonarmos os nossos hábitos mundanos e substituirmos os nossos hábitos por hábitos espirituais. Você sabe que mudar hábito não é muito fácil, não é? Primeiro, abandonar um hábito não é uma coisa muito fácil. Alguns hábitos que as pessoas têm, por exemplo, quem costuma dormir tarde, dificilmente consegue dormir cedo, né? Pastor José Pereira da Silva, né? Nosso pastor lá em São Paulo, um dos nossos pastores setoriais durante muitos anos, já está com 94? 90 e tantos, 90 e 10 mais ou menos. Pastor José Pereira, ele a vida inteira adquiriu o hábito de dormir tarde. E até pouco tempo, com 90 anos de idade, continuava dormindo 2 horas da manhã. Meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. Né? Dormindo sempre muito. São hábitos. E é difícil a gente mudar os hábitos. É muito difícil mudar os hábitos, né? Mas a mudança de hábitos e essas disciplinas estão à nossa disposição. E se a gente usar o nosso
a nossa vida espiritual vai ser fortalecida, nós vamos crescer espiritualmente. Então nós precisamos adquirir hábitos. Então nós ensinamos o discipulado. Hábitos espirituais. Oração, a leitura da palavra, o jejum, a meditação, as vigílias, não é? E nós explicamos para os novos crentes o que significa cada um desses hábitos. Por que nós devemos orar? Por que é importante orar? O que é oração, na verdade? Né? Alguém me mandou um estudo me instando a crer que oração não é um diálogo com Deus. Você fala e Deus responde se quiser. Bem, o meu Deus é bastante educado. Quando eu falo com ele, ele sempre me responde. Né? E como eu sou filho e sou pai, os pais muitas vezes respondem aos filhos em silêncio. Não é? Às vezes o silêncio já é uma grande resposta. Um olhar do pai já é uma grande resposta. Não é? Então, nós ensinamos o que é oração. Nós aprendemos a orar. Os discípulos pediram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Ele ensinou a oração do Pai Nosso e as pessoas imaginam que aquilo é uma oração que é para simplesmente ser repetida. A oração do Pai Nosso, ela tem sentido em cada uma das suas expressões. Pai nosso que estais nos céus. Isso é uma invocação ao Senhor nosso Deus. E daí por diante, cada parte, ou seja, cada uma dessas partes é para você tomar e fazer a sua oração da sua maneira, da maneira que você é, daquilo que você tem, daquilo que você precisa. Outras muitas orações eu aprendi a orar com um irmão que me instou a perceber que quem tem o primeiro lugar na minha vida é Deus, depois eu, depois a minha família, depois a igreja do Senhor Jesus, depois as demais coisas. Não é? A sogra. E depois das demais coisas, a sogra. Não é? Glória a Deus. E, na verdade, irmãos, eu estava hoje com uma carta de resignação, eu estava hoje renunciando o pastorado da igreja, porque essa igreja está impossível. A quantidade de pessoas que visitou minha sogra, que levou sopinha para ela e comida e não sei o quê, até a Cidinha, eu queria tanto na irmã Cidinha, nossa amizade é tão antiga do Brasil, não imaginei que ela fosse me trair dessa maneira, levando sopa para minha sogra. Né? E aí, olha o resultado, está aí, boazinha. Voltando aqui, essas práticas, né? Aprender a orar. Então, com isso, eu aprendi a orar. Eu começo adorando a Deus. Depois eu oro por mim, pela minha vida, pela minha saúde, pela minha vida espiritual, e etc, etc. Depois oro pela minha família, porque aquele irmão me ensinou a orar pela minha família e disse: você vai ser um pastor mais feliz se toda a sua família estiver servindo a Deus. Diga amém, por favor. Depois eu oro pela igreja do Senhor Jesus Cristo, e depois eu oro pelas demais coisas, pelos governos, pela sociedade, por muitas coisas pelas quais nós temos que orar, devemos orar, para termos uma vida quieta e sossegada. Então isso é muito importante, a gente aprender a orar. E como essa oração, tem muitas outras formas de oração que nós devemos aprender e ensinamos. Hábito de orar. Hoje mesmo eu ouvi alguma coisa, você deve ter recebido aí, talvez aí já pelo Facebook, esse YouTube ou o WhatsApp, não é? O vídeo de uma pessoa falando que o diabo se levantou com os seus anjos e um dos seus propósitos maiores é fazer uma visão que alguém teve. É fazer com que a igreja não dobre os joelhos. Que você não ore, que você não dobre os joelhos. Você pode até orar, mas não dobre o joelho, porque quando você dobra o joelho, aí a cabine de força começa a entrar em ação. Aí você começa a receber poder celestial. Glória a Deus. O inimigo das nossas almas não quer que você ore. E assim por diante, a leitura da palavra de Deus, comida todos os dias. Se você não come a palavra de Deus todos os dias, você está perdendo muito, não é? Você está perdendo muito na sua vida. É muito importante que você coma a palavra de Deus todos os dias. Tudo isso, irmãos, ajuda na nossa santificação. São hábitos que nos ajudam a manter mais perto de Deus, a nossa comunhão mais profunda com Deus, a nossa vida mais perto de Deus. É muito importante que você desenvolva esses hábitos espirituais. Comer Bíblia. Eu gosto de comer Bíblia.
Eu não me preocupo muito de ler a Bíblia inteira todo ano. Eu sei que quem faz isso faz muito bem. Ótimo, glória a Deus. Se eu conseguir ler a Bíblia inteira no ano, glória a Deus. Mas eu não leio a Bíblia lendo a Bíblia. Eu leio a Bíblia comendo a Bíblia. Dificilmente eu leio a Bíblia para não parar, pegar uma referência, ler um comentário, alguma coisa, não é? Hoje eu estudei alguma coisa lá sobre Noé. Na verdade, eu estudei sobre o Cã. Né? Então, irmão, é muito importante que a gente coma Bíblia. Crente que come Bíblia tem força espiritual. Crente que come Bíblia tem resistência espiritual, e etc. Não é? Jejum, o que é o jejum? A gente tem que explicar, não é? O que é o jejum. É muito importante que nós desenvolvamos esse hábito espiritual. Porque humilhamos nós as nossas almas com jejuns e tu não nos ouves. Não é? O jejum é humilhar a sua alma, é se humilhar diante de Deus para conhecer a vontade de Deus ou para Deus mudar as suas circunstâncias. Nós dissemos aqui a semana passada e vou repetir, o jejum não muda a Deus, o jejum muda a nós. O jejum não muda a vontade de Deus, o jejum nos faz adequar à vontade de Deus. Então nós precisamos aprender dessas coisas. A meditação, quantas pessoas, irmãos, param um pouco para ficar meditando, e meditando diante de Deus. Quando Rebeca chegou, Isaac estava no campo, meditando. Ele tinha saído para meditar, para colocar as coisas em dia. Se não me engano, é o Salmo 5 que diz, as minhas meditações elevo a ti, elevo a Deus. Não é? A nossa meditação nós elevamos a Deus. E o dinamarquês, irmãos, está como um ébrio. Assim. Sabe por quê, não? Porque agora são 2h30 da manhã para ele. Glória a Deus. Tadinho. Mas eu vou tentar falar mais forte aqui, você não dormir, tá bom? Se você dormir, não ronca não, por favor. E se roncar, não babe. Se babar, eu te banho para fora. Vamos voltar aqui, então. Então, é muito importante nós pararmos para meditar. As nossas vigílias com Deus. Já passou uma noite em oração? Alguém aqui já teve um Getsemane na sua vida? Se você nunca teve um Getsemane na sua vida, você não tem uma experiência talvez mais profunda com Deus. Né? Aquela noite que você dobra o joelho e chora. E não consegue orar. É difícil sair palavra. E você não entende, não é? Por que as coisas estão acontecendo e como as coisas estão acontecendo. Né? São as nossas vigílias, hábitos de ter vigílias com Deus. São exemplos desses exercícios que a gente pode e deve fazer. Porque, afinal das contas, a gente acaba, às vezes, irmãos, veja bem, o bom crente acaba, muitas vezes, ocupando a sua agenda com tantos compromissos da igreja que não tem tempo de orar. Primeiro, Deus. Você só pode dar alguma coisa para Deus se você tiver Deus na sua vida. Em primeiro lugar, Deus. Primeiro, busque a Deus. Para nós ministrarmos a igreja, nós temos que estar em comunhão com Deus e temos que buscar a Deus a palavra, buscar a Deus a direção, buscar a Deus para fazer a obra de Deus. Vamos correr um pouquinho, né? Então, o nosso crescimento espiritual, irmãos, ele é operado por Deus em nós, de tal maneira que disso não podemos nos orgulhar. Ninguém se orgulha porque você está crescendo espiritualmente. Pelo contrário, quem cresce espiritualmente sabe que ele está criando a raiz, está crescendo para baixo. Né? Quem se fortalece espiritualmente está crescendo para baixo, ele está criando raiz, aprofundando raiz, se aprofundando no Senhor nosso Deus. E a nossa responsabilidade é de tal maneira que nós somos os únicos culpados se isso não estiver acontecendo. Ou seja, quem cuida da nossa santificação somos nós. Né? Santificai-vos, a Bíblia diz santificai-vos, santificai-vos. Né? Uma outra maneira de agir no caminho da santificação é a gente ter a consciência das nossas fraquezas, dos nossos pontos vulneráveis, e aí a gente tem que dar atenção especial. Alguém disse que os pecados de estimação roubam o poder na oração. A pessoa tem aquela fraquezazinha e tal, mas ele não liga muito, sabe? Ele fala, isso aqui não é legal, mas tudo bem, só hoje.
Aquilo ali, mas sabe... Então, esse é o pecadinho de estimação, né? É aquela coisinha que a gente fala, isso aqui é um pecadinhozinho assim, pequenininho, né? Não, isso aqui não vai fazer diferença no mundo aí de tanto pecado. Se você pegar uma folha branca, aquilo que a gente ensina para as crianças na escola dominical, e pega uma caneta preta e você coloca um pinguinho da caneta ali, faz diferença ou não faz? Quando você olhar para a folha, você vai ver o branco ou vai ver o pretinho lá? Vai ver o preto. Eu tenho até medo de falar essas coisas assim, porque... Até o alvo mais que a neve, né? A caneta azul, né? Caneta azul, a caneta azul, né? Então, um pingo de azul lá. O que você vai ver? Vai ver já não sei mais nem o que eu falo agora. Caneta azul também pode dar problema, né? Chamar de azul é pior ainda, né? Vou chamar de vermelho. Vermelho, não, os Yanomami estão morrendo. O amarelo é o chinês, o asiático também está morrendo. Qualquer cor que você quiser, bota aí nesse papel aí, entendeu? E vai fazer diferença ou não vai? Os pecados de estimação roubam o poder na oração, né? A gente conhece, a gente sabe quais são as áreas que nós somos mais vulneráveis. E é dessas áreas que nós devemos cuidar muito mais. Mas muito mais, cercar. Né? Não existe ninguém que seja forte em todas as áreas da vida. E não existe ninguém que seja forte o suficiente em alguma área da vida que diga assim, não, nessa área eu nunca vou cair. Escute, preste atenção. Ninguém pode dizer, não, eu não, aqui eu não caio, aqui eu não peco. Sabe por que você está aqui? Por causa da misericórdia de Deus. Sabe por que você não peca e por que eu não peco? A única razão pela qual nós não pecamos é, número 1, por causa da fidelidade do nosso coração. Como assim, pastor? A tentação vem. E quando ela vem... Deus olha para a tentação e olha para você e ele vê que você não vai aguentar a parada. Não vai dar. Ele vai cair. Qual é o antídoto para você não cair? Deus olha para o seu coração. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Ele quer ver se no seu coração você está flertando com o pecado ou você está sendo surrado pelo pecado. Ou você está sendo bombardeado pelo pecado. Se ele olha no seu coração e vê no seu coração alguém que está dizendo, Senhor, eu não quero pecar, eu não quero cair, no meu coração eu não quero, eu não quero realmente. Quando Deus olha e vê a fidelidade do seu coração, a segunda razão, a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus se estende, a mão da graça vai lá e te puxa para fora e te dá livramento. Glória a Jesus. Então, cuide das áreas vulneráveis da sua vida. Ninguém pode dizer que é forte o suficiente, né? A soberba precede a ruína, diz a palavra de Deus, e a altivez de espírito a queda. O que é santificação? É o ato ou efeito de santificar. Romanos 6,19. Apresentai agora os vossos membros para a santificação. Não é? Romanos 12:2, a Bíblia diz isso também, né? Que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nosso culto não é emocional. Nós nos emocionamos no nosso culto. Quando a gente canta um hino bonito como esses hinos que nós cantamos aqui, não é? Quando a gente ouve um testemunho, nós nos emocionamos, tem emoção, afinal das contas, nós estamos vivos, não é verdade? Mas nosso culto não é emocional, ele é racional. Nós sabemos o que nós estamos fazendo, nós sabemos por que estamos adorando a Deus, não é verdade? Então, santificar significa tornar sagrado, separado, é consagrado, fazer santo, ou seja, santificar quer dizer separar. Separar não somente daquilo que é pecado, mas daquilo que é comum. Às vezes, você não faz aquilo que você pode fazer porque você quer se separar para Deus. Quando nós estávamos na juventude em São Paulo, no Belém, a gente, muitas vezes, com os nossos jovens, a gente, num feriado, o senhor sabe que no Brasil quase não tem feriado, né? 1/3 do ano. Então, num feriado, as famílias iam viajar e a gente ficava lá na igreja. A gente ficava ali. Todo mundo podia ir passear, ou eventualmente podia ir passear com a família. Alguns deixavam a família aí e ficavam conosco para ficar um dia de consagração na igreja. Quando o dia terminava, tinha jovem batizado no Espírito Santo, jovem avivado, salvação de almas, uma maravilha. Às vezes a gente saía para ir para um dia de passeio no Semucan, né, Rutinha? A
A gente ia lá no Centro Municipal de Campismo, de Cotia, é isso, pastor Itamar? Em Cotia, a gente passava o dia lá, tinha churrasco, tinha canelada, tinha chute na canela, né, e tal. Era uma maravilha. Mas a gente tinha culto, a primeira coisa que a gente fazia quando chegava lá. A gente se juntava e saía, cada um ficava no seu cantinho, não podia conversar com ninguém. Aí você via alguém orando e chorando, o outro estava ali falando língua estranha, o outro estava com um violãozinho adorando ao Senhor, o outro estava orando ao Senhor nosso Deus, e depois a gente se juntava de novo e oferecia um culto a Deus. A gente brincava o dia inteiro, comia churrasco no final do dia, mais um culto ao Senhor nosso Deus. E quando a gente chegava de volta na igreja, dentro do ônibus ou no nosso culto, Jesus tinha batizado muita gente com o Espírito Santo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Santificar significa separar. Nós nos separávamos para Deus. Nos separávamos para adorar o nome do Senhor Jesus. E Levíticos 20, 24 a 26, como nós falamos, né? Aí alguém escreveu, dizendo, o irmão Benson, comentando este versículo, disse assim: mas purificai as vossas mentes e corações pelo arrependimento e fé e uma nova obediência. Eu vou frisar aqui a nova obediência. Sabe o que é a nova obediência? O que significa arrependimento? Você está indo por um caminho e você então reconhece o pecado. Reconhece que você está errado. Então você está reconhecendo que você está indo na direção errada. E o que é arrependimento? É mudar de direção. Você muda de direção e vai para o lado certo, não é? Isso significa, eu vou obedecer. A nova obediência é uma consciência de um novo tempo na sua vida de obedecer mais. Quando você obedece, você está expandindo a sua área de influência sobre o pecado. Quando você começa a obedecer a Deus, você não obedece só naquelas coisas que você tem consciência. Você está crescendo no geral. E muitas outras coisas estão sendo acopladas ali dentro daquela nova obediência. Dê um glória a Deus, pelo amor de Deus. Então, sem isso, a nossa purificação externa dos nossos corpos, dos nossos vestidos, serão vãos. Não vai adiantar nada. Separados para Deus. Você sabe como foi que começou a história dos monges? A Igreja Católica começou a se desviar da palavra de Deus. Já no começo ali do segundo século, a coisa já estava feia. O cessacionismo começou muito cedo. Eles não queriam mais ver ninguém falando língua estranha, não queriam saber de profecia, de dons. Eles disseram, não, agora nós temos a palavra, cessou. Os dons já cessaram. E pronto, não podia, era proibido. Daqui a pouco eles começaram a perseguir aqueles que manifestassem algum dom, qualquer dom. Deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer isso para você. Que estas coisas que eu estou lhe dizendo, hoje são coisas documentadas pela história, da mesma maneira que a história documenta a história de qualquer coisa. Se você não acreditar nesses documentos que são verdadeiros e da época que foi vivido isso e eles escreveram, você não pode crer que o Napoleão Bonaparte existiu, né? Porque isso é história e é feito de maneira científica, da mesma maneira que a história geral também é feita. E por que hoje nós conhecemos isso, irmãos? Porque durante muitos anos essa história era desprezada. Porque a igreja dizia, isso são fanáticos, isso não presta para nada. Então eles colocavam de lado e não ligavam. Mas aqueles que ainda estavam vivendo não são do Espírito Santo, porque a igreja avivada e pentecostal nunca morreu. Sempre houve alguém que mantivesse a chama acesa. Ainda que fosse uma pequena chama, ela foi mantida acesa em nome de Jesus. Mas com a expansão do pentecostalismo, especialmente no século XX, os tradicionais pararam e disseram, espera um pouquinho, vamos estudar isso aí. Tem alguma coisa aí. Não é possível que eles se expandiram, não é possível que tantos milhões e dezenas e centenas de milhões de pessoas sejam fanáticas e sejam todas elas cegas. Onde é que está o segredo? E começaram a estudar, hoje nós temos essas informações. Fecha parênteses, monges. Eles criam
na operação e nos dons espirituais, na operação e na manifestação dos dons espirituais. Mas eles não podiam, não tinham liberdade. O que eles fizeram? Algumas pessoas subiram para um monte e começaram, e se reservaram, e começaram a buscar a Deus, e subiram para lá para viver adorando o Senhor. Um lugar onde eles pudessem oferecer o seu culto completo para Deus e não serem perseguidos por aquilo que eles estavam oferecendo a Deus. É bem verdade que também isso, ao longo do tempo, foi deturpado, etc, etc, etc. Mas daí surgiram muitos que hoje são conhecidos e foram canonizados pela Igreja Católica, que, na verdade, eram pessoas perfeitas, absolutamente pentecostais. E quando elas morreram, eles disseram, não, isso era um santo, porque ele ressuscitava a gente, porque ele curava os enfermos, ele curou esse, curou aquele. Era crente pentecostal, cheio do Espírito Santo, como você e eu, que impunha a mão, Jesus curava, e pronto, e ele curava também no nome de Jesus. Diga amém, pelo amor de Deus. Glória a Jesus. Então, isso é a máxima reivindicação das Sagradas Escrituras, é a nossa santificação. Glória a Jesus. Então, sem a santificação, não adianta você ficar fazendo santificação externa, né? Tem gente que, quando a gente vê, para dar vontade, parece que está andando assim, levitando, né? De tanta santidade. Pisa no carro dele para você ver, né? A santidade tem que começar no coração. A santificação tem que começar no coração. Nós temos que ser separados para Deus, em primeiro lugar, em nome de Jesus. E a santificação, irmãos, é a maior reivindicação da vida do crente, que a palavra de Deus tem para a vida do crente, a nossa santificação, né? Levítico 27 diz, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Glória a Deus. Se no Antigo Testamento a cobrança era grande, no Novo foi maior ainda. Porque Jesus disse, eu não vim abrogar a lei, eu não vim cancelar a lei, eu vim abrogar a lei, eu vim confirmar a lei. E ele disse assim, olha, a lei não diz que você não deve adulterar? Pois é, eu vou dizer para você que se qualquer um olhar para a mulher do seu próximo com um olhar lascivo, no seu coração já adulterou. No coração. Quer dizer, ele piorou ainda mais a situação. O negócio ficou mais grave. Não foi só nessa área, em muitas outras áreas também. Né? Hebreus diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Então nós somos chamados para viver uma vida de santidade, de inocência muitas vezes, de pureza e de continuada consagração ao Senhor nosso Deus. Né? Como é gostoso quando você começa a buscar viver em santidade, quando você vive em santidade. Então, no começo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele trata os membros da igreja de Corinto como santos, os santos do Senhor, né? Como 1 Coríntios 1 e 2. Em seguida, ele começa a exortá-los para que eles tenham uma vida de pureza e integridade. Por quê? Porque, embora eles fossem chamados santos, eles se tinham enveredado por algumas coisas muito estranhas, por pecados, por uma vida de imoralidade e de facção, estavam divididos, levando uns aos outros aos tribunais, ignoravam a função dos dons espirituais, entre outras coisas. É por isso, irmãos, que corintiano quer dizer devasso. É verdade, é sério mesmo. Corintiano quer dizer devasso. Nesse tempo, uma pessoa que era corintiana era uma pessoa que tinha a estigma da devassidão, ou seja, era uma pessoa de farra, era uma pessoa de vida torpe, de vida ruim, era pecadora, e até hoje. Então, escute bem, por quê? Olha o que os corintianos faziam, olha o que o povo de Corinto fazia. Lá tinha um templo da deusa Afrodite, né? E nesse templo tinha 1000 sacerdotisas, que na verdade eram 1000 prostitutas. Então elas saíam pela cidade conquistando os homens e iam para o templo de Afrodite. E ali adulteravam. Chegava o sábado à noite, eles estavam adulterando no templo de Afrodite, e no domingo de manhã estavam tomando ceia na igreja. E o apóstolo Paulo falou assim, ei, peraí. Santidade é separação para Deus.
Santidade é uma coisa diferente. Eles já não sabiam mais como se portar na ceia do Senhor. A ceia do Senhor virou um lugar de disputa para eles, de segregação. Os ricos de um lado, os pobres do outro. Comida do rico é uma, comida do pobre é outra. Os ricos chegavam mais cedo, quando o pobre chegava, eles já tinham comido. E o Senhor falou assim, Paulo ensinou, né, os cristãos, você não vem aqui para matar a fome, não. Você vem aqui para celebrar ao Senhor. O pão e o cálice são símbolos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Isso não é santificação. Não adianta estar tomando ceia com esse coração, com esse espírito. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Olha como isso é importante para a nossa vida. Correndo. A nossa santificação é tríplice, ela é posicional, que é a santificação inicial, ela é contínua, ou a santificação progressiva. E nós temos a santificação futura. Essa santificação posicional ou inicial é aquela santificação instantânea, que está registrada por 2 Coríntios 5,17, quando você aceita a Jesus como seu Salvador e crê na obra vicária e expiatória, purificadora do Senhor Jesus Cristo, imediatamente você é purificado, é santificado. Nessa hora, os seus pecados são jogados na lata do lixo. E você nunca mais vai ser cobrado por esses pecados, porque o sangue de Jesus te lavou, te lavou, te lavou. Essa é a santificação instantânea. A santificação progressiva, contínua, é a santificação no coração de um cristão, que se consiste em tornar-se cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus e menos apegado ao mundo, na obtenção e a ascendência sobre os maus pensamentos, as paixões, desejos impuros, cada vez mais apartado de objetivos terrestres e ligado a essas coisas que são invisíveis e eternas. Ou seja, a santificação progressiva, escute isso, a santificação progressiva é mergulhar no âmago, no centro, é mergulhar naquilo que é a essência da felicidade do crente. Você quer ser feliz de verdade? Busque uma vida santa. Você quer ser feliz de verdade? Busque uma vida santa. Porque quanto mais você santifica a sua vida, mais separa. Não estou dizendo para você virar um ermitão, ir lá para a montanha, se separar todo. Não. O crente é feliz, ele é alegre, mas você quer ser uma pessoa realmente feliz. Quanto mais santo, mais o crente é feliz. Olha, não existe na terra quem possa competir com o Senhor nosso Deus, com o Senhor Jesus Cristo, com a palavra de Deus. Irmão, não tem Disney, não tem Universal Studios, não tem praia, não tem videogame, não tem metaverso, não tem coisa, não existe prazer, não tem cocaína, maconha, crack, não tem bebida alcoólica, não tem pornografia, não tem pecado no mundo que possa satisfazer o homem completamente. Só Jesus pode satisfazer o nosso coração. E quanto mais você santifica a sua vida e se aparta destas coisas, mais feliz você é. Mais alegre você é, mais vida você tem, mais vida de verdade. É por isso que o maior requerimento da Bíblia é que você seja santo. É que você seja santa, porque quanto mais santo, mais feliz. Jesus quer te ver feliz. Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, ele verteu o seu sangue para você ser feliz. Ele te encheu do Espírito Santo para ajudar você a vencer as tentações e santificar a sua vida e ser feliz. Glória a Deus. Glória a Jesus. Essa santificação contínua, progressiva, ela acontece na vida da pessoa já justificada por Deus. Qual a diferença do perdão e justificação? O perdão, você vai lá na ficha da pessoa, lá no fórum, e puxa lá o nome dele, está aqui, ele cometeu um crime e tal, e foi absolvido, ou então ele pagou a pena e já não deve mais para o Estado. Ponto final. Isso é perdão. A justificação quer dizer, pagou. A justificação o que é? Você chega lá e vai procurar a ficha, não existe ficha. Jesus pregou na cruz do Calvário. Ele pregou a cédula que era contra nós. Acabou o problema. Não tem mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a santificação futura é aquela que a pessoa que é justificada ainda tem que conviver com a velha natureza, o velho eu. Né? E é duro esse velho eu. Né? De vez em quando esse homem velho quer se levantar. Então, aliás, essa foi uma das coisas que eu ouvi naquela palavra hoje, né? Que o velho homem, o diabo incitando os demônios para levantarem o velho homem.
Olha, faz de tudo, mas não deixa eles dobrarem os joelhos. Arruma uma briga no trânsito para eles. Briga na família. Incita o cachorro. Põe o cachorro para latir sem parar. A criança, vai lá e perturba a criança. Não é? A gente fala assim, mas o demônio pode perturbar? Ele pode perturbar todo mundo, irmão. Ele pode oprimir qualquer pessoa. Agora, ele não tem poder contra nós. Ele não pode nos tocar. Ele pode ficar gritando, ameaçando, perturbando, não é? Mas ele não pode te tocar. O maligno não lhes toca. Dê glória a Deus, pelo amor de Deus. Né? Então, a santificação futura, final, ela não vai ser alcançada nesta vida. A nossa santificação futura tem a ver com a nossa morada eterna com o Senhor nosso Deus. Quando nós estivermos lá, aí nós vamos ser santos de verdade. Aí nós vamos adorar a Deus de verdade. Né? Aqui a gente adora a Deus no meio das nossas fraquezas, das nossas limitações, dos nossos pecados, das nossas iniquidades, das nossas falhas. Mas quando nós chegarmos no céu, irmãos, nós vamos estar completamente limpos. Nós vamos estar num estado perfeito. Nós vamos estar num estado que o Senhor vai nos dar para a glória do nome de Jesus, não é? E vai ser uma bênção em nome de Jesus Cristo. O último ponto que o pastor coloca aqui é: o avivamento exige uma vida santa, pura e íntegra. Se nós queremos ver um avivamento, é com vida santa que se faz avivamento. Avivamento não vem se não existe arrependimento. E o arrependimento gera santificação. A santificação é extraordinária. Ela prepara os nossos corações para dimensões mais elevadas. Uma pessoa que cuida da sua santificação, irmãos, ela está em outro nível, ela está em outra dimensão. Não é? Ela se ri da provocação do inimigo, ela se ri. Não é? A Bíblia diz: a alma satisfeita pisa favos de mel. Não é? O diabo vem e oferece mel, oferece tudo de bom e do melhor. A alma satisfeita sai andando por cima disso, sai pisando nestas coisas. Não é? Por isso nós temos que cuidar da nossa santificação. Porque quando nós não cuidamos da nossa santificação, a palavra de Deus diz: mas aquela que está angustiada, o acraseado, né? Para aquela que está angustiada, até o amargo é doce. Então ele pega fel e come. Ele deixa as delícias que ele tem na casa de Deus para comer bolotas lá fora, achando que aquilo é delícias. E quando acorda, só a graça de Deus, né? Que Deus tenha misericórdia. Então, irmãos, a santificação nos faz criar raízes e, ao mesmo tempo, nos projeta às alturas que nós nunca fomos, nunca imaginamos. E o ideal da nossa vida é que santificação seja um estilo de vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto eu estava orando e estudando essa mensagem que o pastor Juliano escreveu, quando eu cheguei nesse ponto aqui de um estilo de vida, quer dizer que eu tenho apenas 5 minutos, eu tenho estilo de vida, irmãos. Eu me lembrei que nós somos, na maioria, brasileiros. Não é? E nós fomos criados num ambiente muito malicioso. O brasileiro é muito malicioso. Nós fomos criados num ambiente que aprendeu a lei do Gerson de levar vantagem em tudo. De querer tirar uma vantagenzinha aqui, tirar uma vantagenzinha ali, querer fazer alguma coisa sempre, não é, do bom e aproveitando dos outros. E o brasileiro, quando chega aqui nos Estados Unidos, você sabe, é assim. Infelizmente. Muitos enganam o patrão, ele rouba alguma coisa do patrão, rouba a ferramenta, ele tenta fazer alguma coisa. Você sabe de muitas coisas. Não é? E tantas outras coisas que lá no Brasil ele não faria. No Brasil estava vivendo de uma maneira até honesta e tal, mas chegou aqui, começa a viver dessa maneira. Por quê? Na maioria das vezes porque chega aqui sozinho, ninguém conhece, ninguém sabe quem é, não tem amigos que tenham amigos dos seus amigos ou da sua família no Brasil, então ele se sente isento de responsabilidade moral. Ou seja, ele não tem responsabilidade nas suas escolhas morais. Ele pode escolher o errado e não tem que prestar conta para ninguém. Ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, não é verdade? Isso acontece muito aqui. Mas quando você conhece a Jesus de verdade e tem comunhão com Deus, nós aprendemos, especialmente aqui nesse país, quando nós vemos o americano mesmo, que tem um outro padrão de
moral, de caráter, que confia na sua palavra, que confia em você, não é? Então, eu não sei se era o pastor Cássio que estava comigo, eu estava com ele, nós estávamos no hospital, fomos fazer uma visita, se não me engano, para o pastor Deijalma, lá em Orlando. E quando nós chegamos na porta do hospital, conversamos com a mulher e tal, falou, olha, vocês são o quê dele? Eu disse, eu sou o pastor dele. Ah, pois não, então pode entrar, por favor, fazer seu crachá aqui, pois não, minha driver já disse, não precisa, pastor, pode entrar, o senhor também pode entrar e tal. Acredita na palavra. Quando você vai crescendo em santidade, quando você vai entendendo que você pode ir cortando essas coisas da sua vida, era comum falar palavrão, mas corta, para com isso. Muda esse hábito ruim. Era comum você fazer uma coisa errada, não faça mais. Não fale mais. Era comum aqueles olhares, né? Guarda os seus olhos, passa sangue nos olhos em nome de Jesus. O hábito antigo vai lhe puxar para isso, mas seja intencional na santidade, porque você vai ser a pessoa mais feliz do mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então, irmãos, para nós sermos então santos, nós temos que orar. E nós não sabemos o que orar. Termino aqui. Nós não sabemos o que é orar. Os nossos pais oravam 8, 10 horas por dia. Pastores que oravam 8 horas por dia. Dobrava o joelho e só levantava dali 6, 8 horas de oração. Às vezes a gente dobra o joelho aqui 1h30. Algumas pessoas chegam aí de fora e veem na reunião de pastores a gente orando. E a pessoa fala, o negócio aqui é bruto. 1h30. Não é nada, irmão. Qual é o tamanho da igreja, para o tempo que nós estamos vivendo, para a responsabilidade que nós temos diante de Deus, da sociedade, da nossa família, isso não é nada. Nós precisamos orar muito mais e que Deus nos ajude a sermos crentes que de verdade oram em nome de Jesus. É porque essas pessoas que gostam de orar, elas têm assunto com Deus. Que Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus. Santificação. Algumas pessoas entendem como uma chamada ao fanatismo. Não, santificação é fanatismo. Não. Santificação é estar separado para Deus. Se separar do comum. O santo não é fanático. O santo é feliz. Não é? Nós não somos pessoas aqui dentro de um quadrado. Nós somos felizes em Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.